Leite, que ele já está por aqui. Já introduzimos o assunto, né? Já. Agora Tudo é bom? só Agora é pessoalmente. escorrer dele. Aliás, eu quero inclusive contar com a sua participação. Você torcedor da Lusa, você torcedor de qualquer outro time, você que não torce para time nenhum, mas tem a sua opinião a respeito desse assunto, pode ficar à vontade para mandar o seu comentário para a gente em revistadacidade@tvgazeta.com.br. Bom, estão chamando o Campeonato Brasileiro de Campeonato Aladim, né? Porque tá só em cima do tapete. Eu acho que a discussão que acabou gerando não foi só o julgamento em si do Tribunal Desportivo, mas, sobretudo, as condições que foram trabalhadas. Primeiro, porque, obviamente, quem deveria de ser rebaixado era o Fluminense. Né? Por quê? Porque, na verdade, era ele que estava na lanterninha, ali em último lugar. Com a retirada dos 4, ou seja, com a perda dos 4 pontos, né, da Portuguesa, então, na verdade, se inverteu a posição. Portuguesa ficou por último, né, ficou na lanterninha e Fluminense subiu. Então, essa é a situação. Caiu em função da perda da pontuação. Agora, o que a Portuguesa alega que em 2010, na época que o Fluminense ainda já era campeão brasileiro, teria escalado também de forma irregular e de forma ilegal, haja visto que um dos jogadores se encontrava suspenso num dos jogos e, por conta disso, naquela ocasião, o Fluminense não perdeu, ou seja, o Fluminense não foi julgado pelo Tribunal Desportivo. Não aconteceu nada com ele. Não aconteceu absolutamente nada. E isso que estão falando que são 2 pesos e 2 medidas, né? Exatamente. E na época tem uma declaração do Paulo Schmidt ao Esporte e diz o seguinte, que naquela ocasião não havia condição moral para julgar o Fluminense e fazer com que o Fluminense perdesse qualquer pontuação. Eu li isso e não entendi o que ele quis dizer com isso. Porque, na verdade, é o seguinte, eu também não consegui entender qual era a questão aí da falta de condições morais, de punição. Eu não entendi. Foi uma coisa meio subliminar, né? Mas subliminar a ponto de ninguém compreender. Piada interna, né? Tipo, ele contou para ele mesmo, então, ele riu sozinho. Na verdade, você não sabe por quê, né? Por que não tinha condições morais para julgar, né? Mas eu acho que esse Campeonato Brasileiro ele já vem se desgastando já faz um pouco de tempo, né? E isso cria agora uma expectativa até dos torcedores se há uma seriedade na condução do Brasileirão ou não, né? Do Campeonato Brasileiro ou não. Tira a credibilidade do campeonato, né? Claro. Retira aquilo que tem de mais importante, ou seja, qual é a isenção que existe nisso, né? Qual é a isenção que existe não somente em relação à questão dos julgamentos no tribunais, mas, sobretudo, a isenção que acontece até nos jogos, né? Agora, eu tenho a impressão, e, aliás, todos estão noticiando, que o Fluminense vai pagar um preço alto por isso, né? Vai pagar porque, na verdade, em função dessa situação que foi desenhada, ele vai ter dificuldade de patrocinadores, né? Ele acha que as pessoas... Aí, o Fluminense não vai ter, na verdade, condição moral para poder se manter. Ele que tá queimado agora, né? Se manter na primeira posição. Mas a culpa não foi do Fluminense, né? Mas eu imagino que até o torcedor fica com vergonha numa situação dessa, né? Mas a culpa não foi do Fluminense, né? A culpa, na verdade, foi daquele que julga, né? Ou seja, se o tribunal que julgou e que entendeu, e foi unânime a votação, né? A votação foi cinco votos a favor da retirada, ou seja, da perda da pontuação da Portuguesa. E, consequentemente, criou toda essa situação que ela não vai terminar agora. E mesmo porque, apesar do rebaixamento, ainda existe prazo para recurso. Né? Tem o prazo. A Portuguesa vai ingressar com recurso, já disse. Esse recurso pleno que eles vão entrar? É um recurso numa instância, na verdade, é rever aquela decisão, porque essa decisão, ela foi feita pela primeira comissão disciplinar do Supremo. E aí você tem você tem o colegiado, você tem uma instância superior, porque essa aqui é uma comissão disciplinar. Aí você tem uma instância superior que julga aqueles recursos, né? Como toda e qualquer decisão, cabe recurso. Então a Portuguesa, ela está bastante incomodada, por quê? Porque na verdade ela foi rebaixada, né? Ou seja, não vai ser julgado o recurso dela em tempo hábil para saber se mantém o Fluminense rebaixado ou a Portuguesa, e aí cria uma situação bastante constrangedora. Então é por isso que eu chamo que isso é uma situação atípica, ou seja,
um julgamento que foi para o tribunal, aonde se discute, onde o objeto são exatamente os dois times que estão em último lugar, né? Último e penúltimo lugar, o que cria, obviamente, algo completamente atípico, né? Não bem é estranho, normal. bem estranho. Mas tem a alegação, é engraçado porque parece que eles não estão levando em consideração, em momento nenhum, a alegação da Lusa em dizer que eles não sabiam, né, da questão da punição do jogador, porque realmente faz sentido se você parar para pensar. Faltavam 13 minutos para acabar o jogo. Ele escalou o jogador que teoricamente estava punido naquele momento, mas até então eles não sabiam. Foram saber só na segunda-feira, sendo que o jogo foi no domingo. A decisão saiu na sexta-feira, não tinha tempo, não dava mais tempo de avisar o clube. Quer dizer, essa alegação não conta. É a mesma coisa que seu nome foi pro Serasa, se você não sabe que você tem uma conta para pagar, é uma coisa meio estranha, né? Essa é a razão pela qual o recurso tem a possibilidade de anular determinados atos. Então, por exemplo, só se torna pública uma decisão a partir da publicação. E essa publicação da suspensão de mais um jogo, porque o rapaz que foi o jogador, acho que era o Everton, né? Me parece. O Everton, ele tinha sido suspenso por um jogo. Né? E aí depois o que? Foi estendida essa suspensão por mais um jogo. Então ele pagou a primeira suspensão e aí cria um problema, porque ele pagou a primeira suspensão. Na segunda, nessa prorrogação de suspensão, que só foi informado, só foi publicado na segunda-feira após o jogo, cria realmente essa situação de nulidade, né? Ou seja, eles realmente não tinham conhecimento dele que aquela suspensão tinha sido prorrogada. E dentro das normas, né, aí da CBF, eu sei lá como é que funciona isso, não tem a mesma condição dizendo que enquanto uma lei não está publicada no Diário Oficial, ela não está valendo? Não existe isso também para eles alegarem? Essa é a alegação da Portuguesa e a Portuguesa ela tem razão de alegar isso, porque realmente é denunciar, ou seja, apontar uma nulidade, né, uma nulidade praticada pelo próprio tribunal, né, desportivo. Então, me parece que a Portuguesa pode reverter essa situação. Agora, até ser julgado... Daí voltaria atrás, então. Eles não seriam mais rebaixados caso essa decisão seja anulada. Se eventualmente for cassada essa decisão, a Portuguesa retoma os 4 pontos, se mantém na primeira, ou seja, nessa mesma condição, e quem é rebaixado é o Fluminense, né? Ou seja, na classe superior, né? Na classe A e na classe inferior, né? Então o Fluminense, na verdade, teria que ser rebaixado já no próximo, em 2014, né? Então, essa me parece muito justo, assim, com um pouco que eu acompanho de futebol, né? A Lusa fez uma campanha muito melhor que o Fluminense, senão, claro, não estaria numa condição muito melhor na tabela no final do campeonato, né? Surpreendia times grandes, goleava, de repente, do nada, tirava ali um coelho da cartola, sei lá o quê, e fazia uma boa partida. E o Fluminense já não, tanto que estava na lanterna absoluta do campanhato. Né? Eu não tenho a mesma propriedade de discutir futebol, porque eu não acompanho futebol, eu acompanho só acompanho discussões, né, a nível de tribunal, como acontece em português. Então eu não sei se a Portuguesa fez um bom ou não. Eu acho o seguinte, se ambos estavam último e penúltimo lugar, não fizeram uma boa campanha. Muito bom, não fizeram. Não fizeram uma boa campanha. Mas a Lusa, ela dava umas surpreendidas de vez em quando, vinha uma goleada em cima de um time grande, enfim, foi até interessante de acompanhar. E muita gente discute também a questão dos pontos corridos, né, que não quer continuar acompanhando o Campeonato Brasileiro com ponto corrido, porque justamente acaba dando margem a esse tipo de discussão, né, um time que não faz uma campanha muito boa pode não cair, um outro que vai melhor cai. É que geralmente o que se chega no tribunal, geralmente são as discussões dos times que se encontram nos primeiros lugares, né? Ou seja, a disputa dos primeiros lugares, né? É difícil você ter uma discussão onde envolve os 2 piores times do campeonato, né? Eu estou dizendo hipoteticamente, porque se eles estão em último e penúltimo lugar, obviamente eles não fizeram uma boa campanha. Então, é isso que é a situação atípica, né? Com relação à questão da Portuguesa e também do Fluminense. E além disso, ainda tem uma multa, né? Que eles vão ser obrigados a pagar
pagar, além da perda dos 4 pontos, além do rebaixamento, que na minha opinião é a punição mais severa que um time pode receber, né? Independente do tipo de infração, tudo bem, tá na lei, tá no regimento, tá no regulamento, ok, mas a ponto de ser rebaixado por conta disso, parece muito severo demais. Ainda tem uma multa, que a multa pelo valor me pareceu até branda perto dessa outra punição, né? São R$1.000 que o clube vai ter que pagar isso? Eu não sei qual é o valor, é 1.000 ou R$1 milhão? Aqui está 1 mil, eu entendi então R$1.000. Precisamos só saber qual é o valor da multa efetiva, se é Pelo 1.000 menos ou na R$1 pauta milhão. que eu recebi é 1 mil, será que é isso mesmo, gente? Será que é 1 mil? Eu achei pouco, que barato, na verdade. Aqui está 1 mil realmente, aqui. Então precisamos consultar aí para saber. Quando não tem o L, se fosse 1 mi, aí seria 1 milhão, né? Mas 1 mil eu entendi como 1 mil Mas às vezes está... não sei, realmente eu não sei se é 1 mil ou 1 milhão, aí precisa só checar aí essa questão. Estava falando sobre essa questão de 2010, do que aconteceu em 2010, também envolvia o Fluminense? Não, era o Fluminense. Era o Fluminense. Ele era o campeão brasileiro naquela oportunidade. Que não tinha condições morais de julgar e tudo mais. Quer dizer, se o Fluminense é culpado ou não, como você falou, o Fluminense não tem culpa, se ele é culpado ou não, a gente já não sabe, mas que ele está sendo favorecido em 2 ocasiões bem esquisitas, ele está, né? Mas criaria aí uma situação, por quê? Porque se na época, em 2010, que ele foi campeão brasileiro, né, e por essa razão poderia ter aplicado, também ter sido denunciado por ter escalado e ter jogado um jogador deles e ter ganho o campeonato em função dessa escalação feita por alguém que estava suspenso, obviamente abre um precedente, não. Você perde os pontos e o que acontece? Quem estava em segundo lugar, dependendo da diferença de pontuação, poderia, na verdade, assumir como campeão brasileiro. Então, essa é a situação. No caso, o fato dele não ter sido julgado nem condenado, abriu o precedente para a Lusa contestar isso agora. Não, ele não foi nem denunciado na época, né? Ele não foi nem denunciado porque teria escalado também um jogador que se encontrava suspenso naquela oportunidade, entendeu? Ou seja, então ficou uma situação, e é isso que a Portuguesa vem questionando. Está questionando por que, na verdade, naquela ocasião não se aplicou a mesma punição, né, para o Fluminense que foi aplicado para a Portuguesa neste momento. Então, aí essa questão de 2 pesos, 2 medidas, enfim. O pessoal está questionando. Foi o que você disse, ou seja, o Fluminense acabou sendo favorecido em 2 situações. Primeiro, em 2010, nessa oportunidade onde ele era campeão brasileiro, né? Foi campeão brasileiro. E agora, a Portuguesa, né, ao invés da Portuguesa se manter através da pontuação, não. Ela é rebaixada por ter perdido a pontuação no tapetão, né, que eles estão chamando. E o Fluminense se manter exatamente intacto, ou seja, se manter na mesma condição e obviamente foi mal. Então, é uma situação bastante atípica, é uma situação bastante interessante, porque, enfim, discussão de quem vai perder, de quem vai cair, de quem não vai cair, enfim. Então, eu acho que isso é o que nós estávamos falando, ou seja, futebol, né? Ou seja, se ganha no campo. Né? Agora, quando entra o tribunal é bom para disciplinar, mas às vezes o tribunal também não é tão bom assim, porque às vezes interfere em alguma coisa que os torcedores se revoltam, claro. Enfim, mas eu acho que quem perde nessa história toda é realmente o Campeonato Brasileiro. Com toda certeza. Com toda certeza. Perde a credibilidade. Eu volto já para a gente continuar conversando sobre esse tema, tá bom? Já. Vou dar um recadinho e volto já. É realmente um tema bem polêmico, né, gente? Afinal de contas, imagina só. Imagino